Olá a todos, bem-vindos ao canal Xadrez Geopolítico. Hoje um vídeo diferente, eu vou comentar a operação de busca e apreensão que foi realizada na casa de Pablo Marçal ontem, por ordem da Justiça Eleitoral e cumprida pela Polícia Federal. Vai ser um vídeo bem técnico, sem caráter político. Eu vou trazer luz a vocês como funcionam essas técnicas, como funcionam os serviços de inteligência, como eles operacionalizam o uso dessas armas das mais diversas formas, arma de desinformação, enquadramento, enfim, eu vou explicar melhor. Esse vídeo, por ter um critério técnico, ele tem que ter embasamento técnico. E os embasamentos são os manuais militares e de espionagem que se consolidaram ao redor do mundo, principalmente os manuais da CIA, o Serviço Secreto Americano, os manuais do KGB, e hoje FSB russo, do MSS chinês e também um pouco do Mossad israelense. Além disso, eu vou trazer outras fontes, que são fontes literárias consagradas já. O livro Desinformação, do Yom Pachepa. O livro KGB, do Ladislau Bittman. O livro Subversão, do Yuri Bezmenov. Também o Rules for Radicals, do Saul Alinsky. Eu não tenho aqui, só no digital, não tenho físico. Alguns trechos do Arquipélago Gulag, esse livro é muito bom. Também algumas lições tiradas de Simon Sebag Montefiore no Stalin. Portanto, um vídeo técnico, nada político. Bom, a gente vê pelo caso do Pablo Marçal que ele está sofrendo uma operação que a gente chama de enquadramento. Essa é a principal arma que estão utilizando contra Pablo Marçal. Além dessa arma, enquadramento, que eu vou explicar melhor o que é, ele também está sofrendo com desinformação, que é uma arma, a lawfare e a sismogênese. Eu vou falar um pouco sobre cada uma, menos a sismogênese. A sismogênese é muito técnica, eu preciso lançar um vídeo de no mínimo 1 hora sobre isso. Uma das armas que está atingindo o Pablo Marçal é a lawfare, é a guerra jurídica. O que consiste isso? É o uso de instrumentos jurídicos previstos no ordenamento para prejudicar ou destruir alguém. Um dado interessante da lawfare é que o conceito doutrinário dela é você utilizar de um instrumento jurídico existente para prejudicar alguém. Mas o Brasil ele é tão surpreendente que nossas cortes conseguiram desvirtuar um conceito que é consolidado há muito tempo. Porque hoje o uso do instrumento jurídico ele é utilizado para prejudicar alguém mesmo quando esse instrumento jurídico não existe na lei. É muito impressionante. Por que isso? Porque estão criando lei, o tribunal está criando lei, o tribunal está legislando, o tribunal está executando. É um sistema completamente anômalo, que é raro na história, mas nós infelizmente estamos vivendo hoje no Brasil, né? Então a lawfare é isso. Nós temos alguns casos clássicos de lawfare no Brasil. Um é o caso da Ferrogrão, que era uma ferrovia que deveria ter sido construída no Brasil, iria melhorar muito a nossa capacidade logística e de escoamento, mas ela foi suspensa por ordem do respeitadíssimo Supremo Tribunal Federal, na ADI 6553, que foi proposta por um partido nanico, basicamente sem representação popular. Outro exemplo de lawfare foi o respeitadíssimo Supremo Tribunal Federal proibindo ações policiais na favela do Rio de Janeiro, no bojo da DPF, a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, número 635, que também foi proposta por um partido nanico e sancionada pelo respeitadíssimo Supremo Tribunal Federal. Outro exemplo, suspensão de perfis no Twitter por ordem judicial completamente aleatória, vinda de qualquer juiz, respeitável juiz no Brasil, inclusive do respeitadíssimo Supremo Tribunal Federal. E um exemplo clássico de lawfare é, de forma geral, a insegurança jurídica que reina no Brasil em todas as áreas do direito e faz com que nenhum investidor queira vir para o Brasil. Então, isso é lawfare. O Pablo Marçal está sofrendo com lawfare porque a ordem que veio ontem veio da Justiça Eleitoral e cumprida pela Polícia Federal, em tese, por legislação prevista no ordenamento jurídico brasileiro. Então, a primeira operação é lawfare,
primeira arma. A cismogênese eu já falei que eu não vou comentar. E o Pablo está sofrendo também de outras 2 armas. Né? Quando eu falo sofrendo, né, estão atacando ele. A gente vê que ele não está muito afetado, graças a Deus. Mas estão atacando ele com desinformação e enquadramento. Eu vou falar primeiro de enquadramento. O que é enquadramento? O enquadramento é uma operação que tem por objetivo prejudicar a imagem de alguém perante a opinião pública com fins políticos. E qual que foi a grande operação de enquadramento em tempos modernos no mundo? Foi a operação que enquadrou o Papa Pio XII. Eu já comentei sobre essa operação várias vezes aqui no canal. Eu vou passar por cima, só para pincelar. Quem quiser ter mais interesse, existe vídeo mais antigo no canal explicando como ela funcionou. Basicamente foi o seguinte, Papa Pio XII era um Papa que era anticomunista e antinazista. Então ele impôs muita resistência aos comunistas, depois da Segunda Guerra, principalmente. E também durante a Segunda Guerra, ele deu muito abrigo aos judeus, impediu que muitos judeus fossem mortos, principalmente na Itália. Como ele era anticomunista, ele gerou um atrito com Nikita Khrushchev, que foi o líder soviético que ascendeu na União Soviética no eco ali da morte do Stalin. Então Khrushchev autoriza em 1960, o Papa morre em 58, Khrushchev autoriza em 60 que o KGB inicia uma operação de enquadramento do Papa, e o objetivo da operação era criar a imagem de que o Papa era um Papa nazista. Ou seja, eles pegaram exatamente o que o Papa não era, montaram uma operação para convencer o mundo de que o Papa era nazista. Como o Papa não podia se defender, porque ele já estava morto, né? Ficou mais fácil ainda para o KGB operacionalizar essas táticas. Uma das formas que o KGB utilizou foi criando peças de teatro na Broadway. Uma dessas peças foi O Vigário, em que retratava o Papa como um Papa nazista. E para promover a peça, o KGB pagou um ator famoso à época, Marlon Brando, quem a geração mais antiga conhece, e Marlon Brando fazia elogios à peça, mesmo sem saber que era uma operação de desinformação e enquadramento do KGB. Então, veja que as pessoas podem ser agentes inconscientes nessas operações, e nós vamos falar disso daqui a pouco. O que o KGB fez seria hoje análogo a pagar um artista para falar bem ou mal de uma empresa ou de um produto no Twitter, com o selinho azul de certificado, e aquilo dá certa autoridade à declaração dele. O KGB também utilizou para prejudicar a imagem do Papa uma série de informações falsas, com reportagens falsas, através de jornalistas pagos, que propagavam essas reportagens falsas retratando o Papa como nazista. Montagem de fotos, foi uma operação muito grande. Qual que foi a consequência? A consequência foi que o mundo, por muito tempo, acreditou que o Papa Pio XII era um Papa nazista, quando, na verdade, muito pelo contrário, ele protegeu os judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Mais uma lição do caso do Papa Pio XII é: sempre que a gente vê alguém sendo bombardeado incessantemente pelos veículos de imprensa, seja artista, político, empresário, podemos ter a suspeita de que está em curso uma operação de desestabilização, enquadramento e desinformação. E quais são os elementos que levam a gente à conclusão de que Pablo Marçal está sofrendo uma operação de enquadramento? Para isso a gente precisa falar um pouco do contexto em que ele está inserido, né? O Pablo foi candidato à presidência da República, o lawfare, a guerra jurídica, as instituições formadas no Brasil cancelaram a candidatura dele à presidência da República. Depois ele se candidatou a deputado federal, recebeu 240 mil votos. A lawfare, as instituições cancelaram o mandato dele de deputado federal. Depois as instituições também rejeitaram as contas dele e ainda aplicaram a multa sobre ele. Fica evidente daí que existe um objetivo, que é tornar Pablo Marçal inelegível. Além disso, dentro ainda da noção de contexto, a gente viu nos últimos tempos aí a inelegibilidade do Jair Messias Bolsonaro, ex-presidente da República, a perda do mandato do Deltan Dallagnol, que foi procurador da Lava Jato, e também a busca e apreensão na casa de
Pablo Marçal. Vejam, portanto, que toda a direita ou toda a anti-esquerda foi afetada, mas ninguém da esquerda foi afetada. Os 300 mil votos para o Dallagnol não contaram nada, bem como os 240 mil votos que o Pablo Marçal recebeu, não contaram nada. E ainda falam para você de democracia. Ainda dentro de contexto, eu já ressaltei em vídeos anteriores que um agente, uma pessoa que está sob risco, provavelmente é Sérgio Moro. Atenção, tá? Não duvido se caçarem mandato de Sérgio Moro. Uma questão que chama a atenção nesse caso é a coincidência do momento. Veja o seguinte, o judiciário brasileiro ele é reconhecido nacionalmente e internacionalmente por sua absoluta ineficiência e demora em julgar casos concretos. Para a gente ter noção, em 2018 foi julgado o processo mais antigo do Brasil, que durou, acredite se quiser, 123 anos. Eu vou repetir, 123 anos. Com discussão sobre o domínio do Palácio de Guanabara. Então, nós temos um judiciário que demora 123 anos para julgar algumas causas. Quem tem ações em curso na Justiça Federal, por exemplo, pleiteando um benefício previdenciário, está há anos esperando. Então, muitos segurados do INSS estão há anos esperando o resultado do seu processo judicializado. A questão da poupança também, as ações que julgam a correção da poupança, também estão paradas há anos pelo nosso respeitadíssimo Supremo Tribunal Federal, uma coisa que merece todos os nossos elogios. Então, assim, o judiciário é, por si só, ineficiente, e isso é inquestionável. Qualquer brasileiro médio consegue perceber isso. Mas nós temos aí uma incrível coincidência. O judiciário é muito eficiente para declarar inelegível Jair Bolsonaro, para cassar o mandato de Deltan Dallagnol e também para fazer busca e apreensão e outras medidas na casa de Pablo Marçal. Veja que o judiciário é muito eficiente para beneficiar alguns, por exemplo, descondenados, e também é muito eficiente para prejudicar outras pessoas. E é numa coincidência de contexto incrível, né? Porque há um mês foi Deltan, agora é Bolsonaro, alguns dias depois de Bolsonaro é Pablo Marçal. É uma eficiência muito impressionante, é só uma coincidência. Outro elemento que faz a gente crer não, que revela que a operação que está sendo engedrada contra Pablo Marçal é uma operação de enquadramento. Do ponto de vista técnico, quem entende da área e é do métier, fica muito evidente, fica quase pornográfico perceber, né? O consórcio de mídia ele é uniforme e uníssono na missão. Então ele dá grande apoio à operação. Eu pesquisei a notícia do Pablo Marçal e vi que ela saiu ao mesmo tempo no G1, no R7, na CNN, no Poder 360 e no maravilhoso UOL. Como que a notícia consegue sair ao mesmo tempo em todos esses veículos? É evidente que é algo orquestrado. Um aspecto interessante na operação de enquadramento, que está nos manuais aqui que eu citei para vocês, no Subversion, no KGB, no Disinformation, está tudo aqui, está nos manuais do KGB, no manual da CIA, é que a operação de desenquadramento, ela, para ter sucesso, operação de enquadramento e também a de desinformação, para ter sucesso, ela é imprescindível que ela traga alguns elementos da verdade, para trazer credibilidade à fonte da informação. Então, o que a gente vê quando a gente lê uma notícia sobre Pablo Marçal? O título, o olho da mensagem, o olho da notícia, ele traz algo verdadeiro, embora desvirtuado, tirado de contexto. E muitas vezes, quando você vai ler a notícia, você vê uma incongruência entre o olho da notícia, a chamada da notícia, e o conteúdo na notícia. Então, como que operacionaliza isso? Você traz um elemento de verdade e mescla ele com mentira, ou com verdade tirada de contexto, ou com meia-verdade. Porque a verdade em si acaba dando um aspecto de legitimidade para aquela informação. E isso é uma parte poderosa da desinformação. Percebam que o processo ele é gradual. Uma semana é uma notícia X, depois na outra semana é notícia Y, depois a outra semana é notícia Z sobre a mesma pessoa.
Então fica evidente que vão pegar o Pablo Marçal, ele já é alvo nessa operação de desestruturação, desestabilização, desinformação e enquadramento, e vão pegar qualquer notícia vinculada a ele e massacrar ele nos meios de mídia. Beber uma água. Agora eu vou falar algo que vai deixar muita gente incomodada, mas é um aspecto técnico de quem é da área, quem é do métier. Senta e se prepara. É impossível, eu repito, é impossível que uma operação de enquadramento seja realizada por um jornalista. É impossível, portanto, que uma operação de enquadramento seja realizada sem a participação de uma inteligência estrangeira. Sente o drama. Eu vou repetir, é impossível que não tenha um serviço secreto estrangeiro envolvido. Por que isso? Porque para você montar uma operação de enquadramento, você precisa fazer algo que a gente chama de segmentação de informação. Na área da inteligência, na área da espionagem, ninguém pode ter acesso a todas as informações ao mesmo tempo, a menos que você seja da cúpula. Até na cúpula é arriscado isso acontecer. Os serviços de inteligência têm formas de segmentar a informação na cúpula. Mas por que você não pode ter o agente comum, né, o operador comum, ele não pode ter acesso a todas as informações? Porque senão, ou ele fica muito poderoso dentro desse serviço de informações, ou ele fica muito sugestionável por um serviço de segurança de informação estrangeiro e inimigo. Então imagina que eu sou um operador, por exemplo, brasileiro, e tenho muita informação e eu tenho muito poder, e é de interesse dos russos, dos chineses, dos alemães, dos americanos, ter acesso a essa informação. O que eles fazem? Eles me subornam, me pagam milhões e eu dou todas essas informações de graça, de lambuja. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso do Aldous Ames, no caso do Robert Hanssen, casos famosos de espionagem no coração dos Estados Unidos. Então, portanto, a gente precisa ter a segmentação da informação. E tudo é extremamente sigiloso e tudo é muito setorizado. Então, eu só tenho fragmentos de informação. O colega da outra bancada, de outro serviço, faz serviço de inteligência, mas que é de outra área, ele tem também outra parcela da informação e a gente não se comunica, para a gente não ter noção do big picture, do grande quadro. Por que essa informação é relevante? Porque essa estrutura que eu estou narrando, ela é completamente antagônica ao serviço de um jornalista. O jornalista precisa ter todas as informações ao mesmo tempo para conseguir publicar uma matéria completa e, portanto, ser mais respeitado e ter maior lucro na sua atividade. Então, o serviço de jornalista, ele é completamente incompatível com o serviço da informação. Como as informações contra o Pablo, contra o Bolsonaro, contra o Dallagnol, contra todo esse espectro da direita estão sendo soltadas aos poucos, fica evidente que nós temos um serviço estrangeiro envolvido. Até porque, para esse tipo de operação de enquadramento, você precisa registrar tudo, deixar tudo muito subordinado, hierarquizado, e como é registrado, é tudo muito burocratizado. E isso só é possível dentro de um serviço de Estado. É impossível numa empresa privada, porque a empresa privada, com razão, visa lucro e eficiência. E operações de inteligência, de enquadramento, de desestruturação, elas são, por natureza, muito lentas. Elas são corrosivas. Elas usam o tempo, o delay, o lapso temporal a seu favor. Ok? Então, fique o alerta. Isso não é uma operação de jornalistazinho. Ok? Tem um serviço estrangeiro envolvido. Eu não vou falar qual é, porque senão o vídeo é derrubado. Mas tem. A gente pode conversar depois sobre isso. De forma de código. Portanto, novamente, reiterando, não é uma simples operação de ataque midiático, aleatório e a esmo. Alguma potência estrangeira está incomodada com o rumo que o Brasil está tomando, a força que o bolsonarismo tomou, a força que o conservadorismo tomou no Brasil,
e a força que a direita está no Brasil. Então, alguma potência estrangeira preocupada com Bolsonaro, com conservadorismo e com a direita, está montando uma operação de desestabilização e desestruturação para prejudicar a direita e todos os correligionários do principal expoente da direita, que no caso do Brasil é o Bolsonaro. Então, o objetivo é retirar o Bolsonaro e todos os seus aliados políticos do jogo político. É muito interessante isso pelo seguinte, é só o fato, tá? O fato histórico. Se a gente for ver a situação do ponto de vista da inteligência, de como a operação está sendo montada e como ela está sendo executada, o Brasil hoje está, do ponto de vista histórico, numa posição muito semelhante ao início do expurgo stalinista na União Soviética. Se você ler esses dois livros, Arquipélago Gulag e o Stalin do Sebag, você vai chegar a essa conclusão facilmente. Agora eu vou dar um dado um pouco assustador, mas é o dado da história. O expurgo stalinista, ele começa na classe política, que é onde nós estamos hoje. E depois ele vai para os militares. Por favor, não culpem o mensageiro, ok? É a história que dita isso. Está no manual de desestruturação do KGB. Quando eu falo KGB, o que eu quero dizer é assim, eles foram quem criaram, os primeiros que criaram. Eu não estou querendo dizer que isso é estratégia de comunista, nem que outros serviços de inteligência estrangeiro não utilizam. Os americanos usam, os russos usam, os chineses usam, os colombianos usam. Os colombianos, eles desestruturaram a Farc através do uso dessas ferramentas, tá? Essa história é interessantíssima. Mas precisaria de um vídeo específico, né? Mas fico alerta, tá? O expurgo que está começando na classe política vai, daqui a um tempo, eu não sei quanto tempo, vai começar a atingir a classe militar. Não culpem o mensageiro. Eu vi a declaração do Pablo Marçal ontem. Ele muito sereno, muito calmo. Cara, muito preparado, todos nós sabemos disso. E na minha visão, assim, bom, em determinado momento, ele elogia a Polícia Federal, falando que eles foram muito educados e trataram ele com muito respeito. Eu não faria isso, por causa das lições desse livro aqui, ó. Arquipélago Gulag. Esse livro é pesadíssimo. Se você resolver ler, eu quero que você leia, eu vou fazer um alerta pessoal, como um projeto pessoal. É muito pesado esse livro. E você tem duas opções. Você começa a ler de dia, porque aí o seu dia começa pesado e você vai tirando esse peso ao longo do dia. Ou você lê esse livro à noite e vai ter pesadelos a noite inteira. É muito pesado esse livro. E por que eu estou fazendo a relação disso? O Pablo ontem, ele elogiou o serviço da Polícia Federal. Eu não faria isso porque isso está previsto nos manuais, tá? Inclusive, é um erro que o Alexander Soleninsky ele comete aqui ele fala que ele comete no livro, porque quando o NKVD, que era a polícia soviética à época, a polícia secreta, ia perseguir os seus opositores, eles eram muito respeitosos, mas depois era tortura e prisão. E quando a gente elogia a instituição, a gente, querendo ou não, tá dando força. Veja, a Polícia Federal, ela é parte nesse processo. Eles sempre vão alegar que eles estão cumprindo ordens. Mas eu quero lembrar uma coisa, é pesado o que eu vou falar, tá? Mas é a verdade. Quando acaba o regime nazista, e nós temos o Tribunal de Nuremberg, os oficiais nazistas utilizaram o argumento de que estavam cumprindo ordens. Então, a gente não pode isentar a responsabilidade da instituição. Que pode até, o agente lá, ele pode até acreditar piamente que ele está cumprindo ordens. Mas ele sabe também que a ordem é evidentemente ilegal, abusiva, e num país minimamente decente, estruturado e democrático, ela não poderia nem ter sido exarada, essa ordem. Então, a Polícia Federal é parte também, junto com os tribunais, e a gente não pode elogiar esse tipo de conduta. Tá? Como eu falei, a operação de enquadramento ela tem que ter fragmentos de verdade para dar um aspecto de legitimidade
a fonte da informação. Deixa eu ver quanto tempo, 25 minutos. Beleza, vamos lá. Como que funciona uma operação de enquadramento? Ela precisa de 3 personagens. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Operação de enquadramento, ela precisa de 3 personagens. O operador, o adversário e o agente inconsciente. Quem que é o operador? É quem conduz a ação. Então, é a pessoa que está realmente... Pessoa não, entidade, instituição que está realmente conduzindo a operação, no caso que a gente está analisando, contra o Pablo Marçal. Adversário é a pessoa que será vítima do enquadramento, no caso, o Pablo Marçal. Eu vou usar muito a palavra vítima, não querendo falar que ele é vítima, ele é muito mais forte do que isso, mas é só para o texto ficar fluido, para nossa narração aqui ficar fluida, tá? Para o nosso diálogo ficar fluido. E nós temos também o agente inconsciente, que é um player que não conhece o seu verdadeiro papel na história e acaba sendo utilizado como idiota útil. Então, novamente, nós temos o operador, que é a instituição que manda, o adversário, que é a vítima do processo de enquadramento, e o agente inconsciente, que é esse player desavisado, o idiota útil. Sentem na cadeira para o que eu vou falar agora. É pesado. O operador, ele sempre é oculto. Nós não sabemos quem é o operador. Se alguém aparece como chancelador da ordem, ou a pessoa que deu a ordem, essa pessoa não é operadora, ela é agente. No caso, até consciente. Mas, do ponto de vista técnico, nós vamos chamar de agente inconsciente. O operador sempre é oculto. O operador sempre está nas sombras. Qual que é a consequência disso? O juizeco que dá a ordem, o ministrinho que dá a ordem, ele é agente inconsciente. Ele está respeitando a ordem de alguém, ele está cumprindo a ordem de alguém. Portanto, existe um lastro de poder, ele tem um lastro de atuação. Alguém está dando guarida para ele atuar daquela forma. Existe um agente oculto por trás dele. Então, por mais que a figura do juiz, do delegado, do ministro seja aqui, recaia a imagem de autoritário, na verdade ele está cumprindo a ordem de alguém. Eu quero que vocês parem e pensem nisso. Existe alguém dando ordem. E é, como eu já narrei, uma potência estrangeira. Porque é impossível esse tipo de operação não ser realizado por profissionais de serviços secretos. Isso aí você precisa de no mínimo 8 anos de estudo para fazer uma operação dessa, tá? Não é esses jornalistazinhos, lacradores de portais de segunda linha que conseguem fazer. Esses caras não têm QI para isso. É preciso muito estudo, muita dedicação e, em determinado ponto, muita coragem, porque são operações arriscadas para quem está em campo. No caso que eu narrei do Papa Pio XII, por exemplo, quem foi o agente inconsciente? O Marlon Brando, que ele fazia propaganda da peça O Vigário, e essa peça retratava o Papa como um Papa nazista. Quem que era o operador da operação? O operador da operação era o KGB, era o Khrushchev, era a cúpula do serviço de inteligência russo. Então, o operador estava sempre oculto. Tanto é que, no caso do Papa Pio XII, nós demoramos décadas para entender como a operação funcionava. Novamente, operador oculto, agente inconsciente e vítima, que é o adversário. A distinção entre operador e agente inconsciente ela é muito importante por outro motivo. Porque muitas vezes a vítima, o adversário, no nosso caso o Pablo Marçal, em outros casos outras pessoas, ele pode tentar revidar contra o agente contra o agente inconsciente. Então ele revida contra o alvo errado. E aí você cria atrito entre o adversário, no caso a vítima, e o agente inconsciente, sendo benéfico esse conflito para o operador, que, repetindo, é oculto. Tá? Então, quando a gente tem a noção que o operador é oculto e o agente inconsciente é o cumpridor de ordens, o adversário vítima, ele tem que descobrir quem é o operador. Não pode ficar atacando agente inconsciente. Ministrinho, juizeco, delegadozinho. Tá bom? A forma mais comum desse ataque de enquadramento consiste no operador influenciar as ações do agente inconsciente, de forma que o agente inconsciente assume voluntariamente o papel e ataca o adversário,
por sua própria iniciativa. Então, o agente inconsciente se coloca na posição de atacar o adversário, a vítima, e efetivamente faz isso por ordem inconsciente emanada do operador. Aí surge o problema da vítima, adversário, acabar atacando o agente inconsciente, quando na verdade deveria descobrir quem é o operador para atacar o operador. Numa versão mais refinada dessa técnica, um segundo grau, com agentes mais experientes, o operador ele ataca o adversário, utilizando-se assim, de alguns subterfúgios técnicos que fazem com que o adversário acredite, a vítima acredite, que está sendo atacada por esse agente inconsciente. E essa técnica é interessante pelo seguinte: se o adversário, a vítima, montar uma operação, uma contra-operação, ele vai montar essa contra-operação necessariamente contra o agente inconsciente. E aí, quando o agente inconsciente ele é atacado pela vítima, pelo adversário, o agente inconsciente se vê como um ataque injusto. Ele se vê como vítima. E ele ataca de volta. E aí você entra numa bola de neve de atrito que não para mais. Repetindo, como que funciona essa técnica? Esse segundo nível. O operador, ele ataca o adversário, a vítima, mas ele utiliza-se de uma série de aspectos técnicos que fazem com que a vítima acredite estar sendo atacada por um agente inconsciente, que é o terceiro. Aí o adversário, no caso Pablo Marçal, atacaria esse agente inconsciente, só que como o agente inconsciente não teve qualquer papel na operação, ele vê o ataque do Pablo Marçal como injusto. E ele ataca de volta. E aí você cria essa bola de neve. É uma técnica bem refinada. Eu não vou entrar nos detalhes técnicos para não dar força para os criminosos que estão conduzindo essa operação. Existe uma terceira versão do ataque de enquadramento, que é quando o operador ataca diretamente tanto o adversário vítima quanto o agente inconsciente. Ele convence o adversário vítima, no caso Pablo Marçal, que o ataque foi promovido pelo agente inconsciente, né? Novamente, com essa técnica, você cria essa bola de neve de atrito, porque o adversário vítima elabora uma operação, uma contra-operação em face do agente inconsciente, e o agente inconsciente, quando é atacado, ele acha que o ataque é injusto, e aí você gera um atrito, uma bola de neve. Tá? Novamente, para quem não entendeu, o operador é sempre oculto. Isso é grave, porque no Brasil a gente está atacando a pessoa errada. Tá? Não que a pessoa não tenha culpa, né? O cidadão lá em Brasília que está ordenando tudo isso, ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele foi briefado por esse serviço de inteligência estrangeiro e ele provavelmente... Bom, ele está ganhando algo com isso, né? Não sei se é no aspecto financeiro, no aspecto sexual. Nós temos um caso na Rússia que o agente inconsciente ele era homossexual. E aí o que o operador fazia para retribuir os favores que esse agente inconsciente promovia, as operações de desestruturação que esse agente inconsciente promovia? Entregava vários meninos e esse agente inconsciente se aproveitava. Então, o que eu quero dizer? Às vezes o benefício não é financeiro, tá? Existem benefícios de outra ordem, de todas as ordens, sexual. Nós temos uns casos na espionagem em que o agente inconsciente ele já estava no fim de vida e ele fez um acordo com o operador no seguinte: olha, eu não vou durar muito, eu já estou no fim da minha vida. No caso aí era pessoa que já estava com câncer em estado terminal, mas eu quero que vocês garantam para mim que daqui a 20 anos vocês vão pagar uma quantia X para o meu filho conseguir estudar em Harvard e vocês vão fazer um jeito dele entrar em Harvard. Então foi montada uma operação 20 anos depois para colocar o filho desse espião numa grande escola, com bolsa tudo pago, com toda a estrutura paga, como contraprestação pelos serviços prestados por esse agente inconsciente, tá? Novamente, nós não sabemos o que motiva esses autoritários agentes inconscientes que estão conduzindo essas operações. Eu falei que ia ser um vídeo técnico, vou falar mais 10 minutos no máximo. Vamos lá. Existem 3 padrões básicos de desinformação. Eu vou falar de 2 aqui.
alguns entendem como cronológicos, outros entendem como alternativos. Eu entendo como alternativo. O primeiro padrão básico de desinformação e portanto, de enquadramento é o declínio e evolução. No que consiste o declínio e evolução? O objetivo da operação é esconder a real força da desinformação e do agente perpetrador dessa desinformação e desse enquadramento. Então o objetivo é se mostrar mais fraco do que realmente é para confundir o adversário. Em suma, por que isso existe? Para passar a ideia para a vítima, para quem assiste na verdade o evento, de que tudo é simplesmente dentro do jogo democrático, é dentro do jogo que é jogado, dentro do ordenamento jurídico. E que qualquer explicação fora do ordenamento jurídico e da democracia é tido como teoria da conspiração. E faz muito sentido. Stalin foi primoroso em utilizar essa técnica. Novamente, o objetivo da operação de desinformação na fase de declínio e evolução é passar a ideia de que tudo é legítimo. Os agentes perpetradores da operação de desinformação e de enquadramento não têm toda essa força. Eles são mais fracos do que a gente diz que eles são. E que se você disser que isso é uma operação de desinformação e de enquadramento, você é um teórico da conspiração maluco. Tá? Isso está nos manuais. Fase declínio e evolução. Mostrar uma fraqueza que você não tem, para que ninguém acredite que isso possa acontecer no mundo real, e que quem alega que isso acontece no mundo real é um maluco teórico da conspiração. O segundo padrão básico de desinformação está sendo muito aplicado no Brasil, que é o padrão de fachada resistência. No que consiste o padrão de fachada resistência? Você suprime as informações desfavoráveis ao agente da desinformação e do enquadramento, e você exagera ou cria informações falsas e positivas em prol desse agente do enquadramento. Então veja, no Brasil, a gente não pode criticar certas instituições ou certas pessoas. Todo juízo de valor negativo sobre instituições e pessoas, ele é suprimido. Olha só. E, ao mesmo tempo, inicia-se uma operação para realçar a imagem daquele agente desinformador perante a opinião pública. Então, a gente vê que determinadas pessoas são extremamente vangloriadas por um espectro político, são democratas de verdade, excelentes juízes, verdadeiros consolidadores da democracia, e se você faz qualquer crítica, essa informação é suprimida. Então, na fase de fachada resistência, o objetivo é você suprimir a informação que é desfavorável ao agente desinformador e exagerar ou criar informações falsas, positivas, em prol desse agente desinformador. No manual do KGB tem uma informação que é chocante e é de cair da cadeira. Os soviéticos perceberam que para a fase de fachada resistência ser efetiva, algumas palavras de ordem têm que ser utilizadas para passar legitimidade ao sistema e mostrar que tudo está sendo feito dentro do jogo jurídico, dentro da democracia, e que não existe essa operação de desinformação. E quais são essas palavras-chave que constam nos manuais do KGB na fase de fachada resistência na operação de desinformação? Eu vou ler para vocês. Algumas palavras que podem ser utilizadas. Palavras bonitas, hein? 1. Igualdade. 2. Dignidade. 3. Fraternidade. Entre as nações. Fraternidade entre as nações. 4. Justiça social. 5. Promoção da paz. 6. Desarmamento. E 7. Democracia. O regime soviético foi tão habilidoso em aplicar a fase de fachada resistência que Stalin, por determinado período, conseguiu passar a imagem para o mundo de que era um democrata. Mas o exemplo mais delicado, mais refinado, melhor, que eu mais gosto de usar, é o exemplo do Nicolau Ceausescu, que foi o ditador romeno. O Ceausescu era pintado no Ocidente como um grande democrata. Um comunista
moderno e dinâmico, que apesar de ser comunista, tinha também valores do livre mercado e do capitalismo. Ele conseguia fazer uma união e uma mescla do melhor dos dois regimes. A liberdade do capitalismo com a igualdade do comunismo. Ceausescu foi um dos piores ditadores que o mundo já viu. Se você quiser ler, por exemplo, tem um livro chamado O Compromisso, da Herta Müller. Herta Müller escreveu esse livro e em 2004, por causa desse livro, ela ganhou o Prêmio Nobel de Literatura. E ela retrata como era a Romênia comunista sob Ceausescu. Eu fui para a Romênia, passei alguns dias lá. Não dá para mostrar que eu estou arrepiado só de lembrar das histórias de Ceausescu. Mas a operação de desinformação na fase de fachada resistência ela é tão poderosa que ela consegue convencer o mundo que um ditador sanguinário era um democrata moderno e dinâmico. E por isso, o manual do KGB traz que é obrigatório o uso dessas palavras lindas como igualdade, dignidade, fraternidade entre as nações, justiça social, promoção da paz, desarmamento e democracia. Vocês acham que é uma coincidência o fato da gente só ouvir isso no Brasil? A fachada resistência e toda a operação de desinformação e enquadramento, ela pode ser muito bem definida por aquele ditado que diz o seguinte, que o maior trunfo do diabo foi convencer você de que ele não existe e que tudo é uma teoria da conspiração. Isso consta em manuais, tá? Manuais de guerra, manuais militares, manuais de guerra híbrida, manuais de guerra irregular. Está consolidado em literatura especializada. E quem quiser ler, tem vários livros sobre. Tá? Aqui uma crítica ou uma meia-culpa em relação até à direita brasileira, porque no passado, ali no governo Dilma, começou-se uma operação de desestruturação de lawfare no Brasil que beneficiava a direita. E à época a direita aplaudiu muito. Alguns analistas alertaram que isso era um perigo, porque no futuro essas operações de desestruturação, subversão, enquadramento e desinformação, elas poderiam voltar contra a direita, que é o que está acontecendo hoje. Então, o erro da direita no passado foi empoderar determinadas cortes no Brasil. E esse é o erro da esquerda hoje, empoderar determinadas cortes e achar que determinadas condutas de determinadas pessoas são corretas, quando eles não percebem que, do ponto de vista histórico, essa arma no futuro vai se voltar contra eles, esquerda, assim como se voltou contra a direita hoje, por causa do uso irregular no passado. Tá bom? O maior trunfo do diabo é convencer você de que ele não existe. Isso vai voltar e vai voltar com força contra a esquerda daqui a 10 anos. Anotem. Anotem. Vai ser pesado. Eu quero encerrar esse vídeo com um poema do Bertolt Brecht, que, por ironia do destino, era um marxista. Esse poema se chama É Preciso Agir. É Preciso Agir, de Bertolt Brecht. Primeiro, levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida, levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois, prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois, agarraram uns desempregados, mas como eu tenho emprego, eu também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Obrigado a todos.